Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando aqui continuidade ao nosso curso de termodinâmica aplicada. Na verdade, esse vídeo é o último vídeo dessa sequência, onde a gente vai estar aqui tratando de eficiência energética, né, aplicada a sistemas de refrigeração. Esse vídeo está incluso aqui dentro do módulo de processos e a gente inicia avaliando alguns parâmetros que vão influenciar o COP, né, que é o coeficiente de performance de um ciclo de refrigeração. É um índice de desempenho baseado na análise de primeira lei da termodinâmica, que vai relacionar o efeito desejado, normalmente é o efeito frigorífico ou a potência de refrigeração, com a potência consumida pelo compressor. Então você vai dividir a potência de refrigeração pela potência, né, mecânica consumida pelo compressor. Lembrando que essa divisão, ambas as medidas, né, tem que estar na mesma unidade, né, ou em watt, ou kilowatt, ou BTU hora no caso, né, mas tem que estar na mesma unidade. E o primeiro parâmetro que a gente relaciona, né, o coeficiente de performance, lembrando, né, que quanto maior o coeficiente de performance, melhor é o desempenho do sistema. O primeiro parâmetro é a temperatura de evaporação, certo? Então aqui a gente tem a análise de dois ciclos operando com a mesma temperatura de condensação, ou seja, com a mesma pressão de condensação, operando com o mesmo fluido refrigerante, nesse caso aqui é o R22, considerando subresfriamento e superaquecimento iguais a zero. Então a gente analisa aqui a influência da temperatura de evaporação no desempenho do equipamento. Então, só lembrando aqui a gente tem um diagrama pressão-entalpia, né? A entalpia, que é uma propriedade associada à energia do fluido à medida que ele vai percorrendo os processos dentro do ciclo. Então, aqui a gente tem o estado 1, que aqui está na condição de vapor saturado na entrada do compressor. Aí a gente tem um processo de compressão idealizado, né? De 1 para 2, então o ponto 2 é o processo de descarga do compressor na condição de vapor superaquecido. Aí a gente tem o ponto 2 também como a entrada do condensador, o condensador operando a pressão constante, e aí a pressão de condensação, nesse exemplo aqui é para uma temperatura de 40 graus, então pressão de condensação de 15,7 bar aproximadamente, ou quilograma-força por centímetro quadrado, é quase equivalente, né? Então a gente tem 15,7 bar aqui de pressão de condensação e a gente tem uma pressão de evaporação de 6,9 bar. Então a gente tem aqui a saída do condensador como um líquido saturado, passa pelo dispositivo de expansão e entra no evaporador numa condição de mistura bifásica, onde eu tenho líquido e vapor saturado entrando no meu evaporador na pressão de 6,9 bar, pressão de evaporação, que está associada a uma temperatura de evaporação de 10 graus. O que a gente muda, né, em relação a essa outra configuração? A gente reduziu, né, a temperatura de evaporação para 0 graus. E isso quer dizer o quê? Que aqui a minha pressão também de evaporação vai cair. Então eu estava trabalhando com aproximadamente 7 bar e agora eu vou trabalhar com 5 bar. Significa também que eu vou trabalhar, né, o compressor vai trabalhar com a maior relação de pressão, né, ele vai ter que fazer, né, um maior aumento de pressão no nosso ciclo. E o que é que isso vai influenciar? Vai influenciar aqui, ó, no COP. Então, reduzir temperatura de evaporação, mantendo as outras propriedades constantes, né, os outros parâmetros de operação constantes, reduzir temperatura de evaporação promove redução de COP também. E aí, consequentemente, eu tenho queda de desempenho associada à queda de temperatura. Quer dizer o quê? Que, em geral, um sistema de refrigeração de baixa temperatura ou de média temperatura, ele vai ter, né, desempenho, ele vai ter, numa condição ideal, um desempenho menor do que um sistema de refrigeração de alta temperatura. Então aqui, por exemplo, a gente tem temperatura de evaporação de 10 graus, que pode estar associada à climatização, e aí a gente pegou esse equipamento agora e fez com que ele operasse com temperatura de evaporação de 0 graus, que pode ser associada à conservação de alimentos. Consequência disso, o coeficiente de performance cai. Então, lembrando que menores temperaturas de evaporação vão promover queda no desempenho do equipamento. Então, esse é um aspecto que tem que ser bem analisado, né? Qual é a temperatura de evaporação que o sistema deve operar.
de forma a tentar maximizar ela, né, trabalhar com ela a maior temperatura que torne o equipamento viável tecnicamente. A gente observa que isso também acarreta no aumento do título na entrada do evaporador, quer dizer que vai entrar menos líquido, então reduz o efeito frigorífico também. Além de aumentar, né, o trabalho consumido, né, a potência consumida do compressor, a gente está reduzindo o efeito frigorífico e isso vai influenciar diretamente no coeficiente de performance. O segundo parâmetro que a gente analisa é a temperatura de condensação. Então a gente tem aqui um ciclo, né, operando a temperatura de condensação de 30 graus, então é uma pressão de 12,2 bar, uma pressão de condensação de 12,2 bar, e esse outro ciclo está operando com a temperatura de condensação de 50 graus. Então aqui a gente vai ter uma pressão de condensação de 19,8 bar. E a temperatura de evaporação é a mesma para os dois ciclos, também ambos operando com o R22. Então é como se você tivesse uma aplicação aqui de congelamento, né, conservação por congelamento de alguma coisa, onde você está com temperatura de evaporação de menos 10 graus, né, similar, próxima da temperatura de congelamento. E aí você tem um sistema que está condensando a 30 e outro sistema que está condensando a 50. O que acontece? Quanto maior a temperatura de condensação, menor vai ser o COP. Então, quanto menos for, né, quanto menor for essa temperatura de condensação, melhor vai ser para o desempenho do seu sistema. Isso, né, justifica, por exemplo, o uso de condensadores a água. Então, se você trabalha com um equipamento nessa condição, né, de congelamento de menos 10 graus, condensando a ar, por exemplo, na região Nordeste, você vai ter temperaturas externas de 35 graus, então é natural que haja condensação a 50. Né? O condensador tenha que operar a 50 graus, porque o ambiente está a 35. E o que seria inviável, né, fazer uma condensação a ar, um ambiente externo a 35 graus, fazer condensação a 30, né, porque a gente teria, na verdade, um aquecimento no condensador e não um resfriamento. Né? O condensador não conseguiria rejeitar calor para o ambiente externo, porque o ambiente externo estaria mais quente. Então, o que ocorreria seria a adição de calor no sistema. Então, como é que a gente consegue trabalhar com essa temperatura de condensação de 30 graus? Por meio de condensação à água. Então, o que justifica o uso de condensação à água é melhoria de desempenho do equipamento devido à possibilidade de operar com a temperatura de condensação mais baixa. Operando com temperatura de condensação mais baixa, o que é que acontece? A pressão de descarga do compressor vai ser mais baixa, a relação de pressão do ciclo vai ser mais baixa, então o trabalho do compressor diminui. À medida que também, operando com uma pressão de condensação mais baixa, o título na entrada do evaporador vai diminuir, então vai entrar mais líquido no evaporador, então eu consigo aumentar o efeito frigorífico. Ou seja, aumenta o efeito frigorífico e diminui o consumo do compressor. Consequentemente, o coeficiente de performance melhora. Vamos dizer se tem algum outro aspecto aqui. Basicamente são esses aspectos os principais relacionados à temperatura de condensação. Aí a gente ressalta a importância, né, da circulação do ar no condensador a ar, a importância da higienização do condensador, de uma higienização que procure remover incrustações, etc. O bom funcionamento, né, do ventilador, se for uma condensação forçada, como a maioria das vezes é. Por quê? Porque aqui eu tenho uma temperatura de condensação de 50 graus, porém, se esse condensador estiver sujo, é capaz dessa temperatura de condensação subir para 55, 60. O que é que vai acontecer? Pressão de condensação sobe, título na entrada do evaporador diminui, consumo do compressor aumenta. Da mesma forma, se esse condensador está instalado numa condição, num ambiente de baixa circulação de ar, temperatura de condensação sobe, pressão de condensação sobe, título na entrada do evaporador aumenta, efeito frigorífico diminui, consumo do compressor também aumenta. Se eu tiver também esse condensador instalado próximo de uma fonte de calor, imagine que você instala o condensador próximo de uma descarga de um sistema de exaustão de cozinha. E aí você tem o quê? Você tem um sistema de exaustão de cozinha com gases aí, né, a vapores a 60, 70 graus.
que vão estar lá contribuindo, né, vão estar dificultando a operação do condensador, à medida que eles também vão fazer o que? Eles vão impregnar gordura na serpentina, dificultando a troca térmica, e aí a gente tem novamente o mesmo efeito de aumento de temperatura de condensação, aumento do título na entrada do evaporador, diminuição do efeito frigorífico, aumento de consumo do compressor. Então, temperatura de condensação é um parâmetro muito importante a respeito, né, do desempenho dos dispositivos de refrigeração. O que justifica muitas vezes que você procure instalar as condensadoras no ambiente mais arejado possível, longe de fonte de calor, se possível que tenha um sombreamento, né, durante o período de operação dele, uma cobertura, que ele fique instalado numa parede que não pegue sol à tarde, etc. Então essas são algumas considerações para melhoria de desempenho do equipamento associadas à temperatura de condensação. Outro parâmetro que vai influenciar é o subresfriamento, certo? Ele vai ter uma influência no coeficiente de performance, mas é uma influência baixa, certo? Então observem que essa situação, a gente tem temperatura de condensação de 45 graus e saída do condensador a 42. Então eu tenho um subresfriamento de 3 graus aqui. Nessa outra condição eu tenho temperatura de condensação a 45 graus e temperatura de saída do condensador a 36. Então eu tenho um subresfriamento aqui de 9 graus. O que acontece? Aumentei o subresfriamento, melhorei o coeficiente de performance. Principalmente por quê? Porque quando eu aumento o subresfriamento, eu melhoro, né, a condição do título na entrada do evaporador. Vai entrar mais líquido. Porém, o objetivo primário do subresfriamento não é melhoria de desempenho, e sim garantir que o dispositivo de expansão opere nas condições adequadas, né, que ele não opere com tanta mudança de fase no processo de expansão, reduzindo os efeitos de desgaste e melhorando as condições de operação. Porém, aumentar o subresfriamento melhora um pouco o COP. O que a gente observa aqui? Se a gente está tendo subresfriamento a 36 graus, e esse subresfriamento é apenas no condensador, quer dizer o quê? Que o ambiente externo está a 30, 32, o que possibilitaria, se fosse uma questão de desempenho, a gente operar com uma temperatura de condensação mais baixa. Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui ter o mesmo subresfriamento de 3 graus, eu poderia estar operando com temperatura de condensação de 39 graus. Consequentemente, com essa temperatura de condensação de 39, eu teria uma pressão aqui mais baixa, eu teria uma condição também de título melhor e talvez eu melhorasse, né? Reduzia consumo de compressor e aí eu tinha um ganho de coeficiente de performance melhor. Então o subresfriamento, ele promove, o aumento do subresfriamento promove melhoria de coeficiente de performance, mas não é o seu objetivo. Um subresfriamento muito alto indica que eu poderia, na verdade, estar trabalhando com uma temperatura de condensação mais baixa e aí eu teria um desempenho ainda melhor no meu equipamento. Da mesma forma, o superaquecimento, né? O superaquecimento ele já tem uma certa variação, existem fluidos que se comportam com melhoria de eficiência no equipamento, com aumento do superaquecimento, e outros que se comportam com redução de coeficiente de performance com aumento do superaquecimento. No caso do R22, o coeficiente de performance diminui quando eu aumento o superaquecimento. Então, essa é a primeira situação, o que é que eu tenho? Temperatura de evaporação de menos 10 graus, temperatura de saída do evaporador de menos 6. Então, o meu superaquecimento aqui é de 4 graus. Né? Menos 6 com menos 10 vai dar 4 graus. Aqui eu tenho temperatura de menos 10 graus e a temperatura de saída do evaporador é 2 graus. Nesse caso eu tenho um superaquecimento de 12 graus. Então aqui eu tenho um superaquecimento de 4 e aqui de 12. O coeficiente de performance diminuiu. A gente observa que ao aumentar o superaquecimento, a temperatura de descarga do compressor também aumenta. Então um superaquecimento muito alto pode levar à perda de vida útil do compressor por dano ao sistema, ao óleo lubrificante, né, devido às elevadas temperaturas, carbonização em cabeçote, etc. Então ele tem que estar na faixa aceitável, né, recomendada pelo fabricante, normalmente aí de 5 a 20 graus, normalmente, né, dependendo da aplicação também.
Então, o superaquecimento ele pode diminuir o coeficiente de performance, né, o aumento do superaquecimento, porém, o importante é operar com ele numa faixa segura, evitando que entre líquido no compressor e também evitando que haja superaquecimento, né, um superaquecimento muito alto na descarga do compressor. Então, tem que haver um equilíbrio de superaquecimento por esse fator.